Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos para estudar a palavra do Senhor. O título do nosso estudo de hoje é o milênio na Terra. E para nós entendermos, sobre o milênio, qual é o ponto de partida, qual é o início, do período milenar, nós precisamos entender no contexto quando começará o milênio. Quando nós lemos o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 em diante, nós temos a seguinte informação. O verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu, com poder e grande glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós sabemos que tem duas ressurreições. A primeira ressurreição é a dos mortos salvos, os mortos em Cristo, e depois do milênio haverá a segunda ressurreição. Mas vamos ficar aqui apenas com a primeira ressurreição na vinda de Cristo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, ou que ficarmos, seremos transformados. Os vivos salvos, seremos transformados. Então aqui se inicia o milênio. Onde estarão os salvos durante o milênio? Estarão no céu. Mas o nosso estudo de hoje não vai ser o milênio no céu, mas sim o milênio na terra. Como será, quem estará aqui no milênio na terra? É um estudo muito mal compreendido e que vamos aqui tentar, num estudo simples, compreendermos, como será o milênio aqui na terra, tá bom? O Apocalipse 19 termina com uma descrição dramática da volta do Senhor Jesus. E também da destruição dos ímpios. Porque quando Cristo vier nas nuvens do céu, e assim como eu falei, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os salvos serão transformados, os ímpios que aqui estarão, os ímpios serão destruídos, eles morrerão. Mas a história, ela não vai acabar aqui. A história não acaba por aí. Apocalipse 20 nos introduz a um período que durará 1000 anos, conhecido como o milênio. Então, o milênio ele se iniciará com a segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, o que acontecerá com Satanás, quando Jesus voltar? O que acontecerá com Satanás na vinda do Senhor Jesus? Vamos ler Apocalipse no capítulo 20. Apocalipse no capítulo 20, no verso 1 ao 3. Vamos lá abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 20, versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo. Grava essa palavra aqui, abismo, tá bom? E uma grande corrente. Uma coisa que nós temos que entender é que 95% do livro de Apocalipse é simbólico. Não se entende como ler, tá bom? Porque se nós lemos assim, vai ter uma grande chave, vai ter um abismo, vai ter corrente amarrando, a gente precisa entender essas coisas. Verso 2. Ele segurou o dragão. Quem é o dragão? Satanás, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos,
Opa, aqui nós temos uma informação. Satanás ficará preso por um período de 1000 anos. Lançou no abismo. Né? Vamos aqui, precisamos entender o que é esse abismo, onde será esse abismo. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, desceu do céu, né, aqui na visão, né, de João, desceu no céu um anjo, ele tinha na mão uma chave, a chave do abismo, e uma corrente, e ele aprisiona Satanás. Não é uma prisão literal, é uma prisão circunstancial. Agora, abismo, né, aqui representa a terra num estado de confusão e trevas. Agora, o que acontecerá com Satanás quando Jesus voltar? Satanás será aprisionado por 1000 anos. Aonde? No abismo. Onde será o abismo? Aqui na terra. Na terra desolada e destruída pelo juízo do Senhor. Satanás estará preso aqui na terra, desolada e destruída. As imagens de Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, como eu já disse, são simbólicas. Né? Eu já disse também que 95% do livro de Apocalipse é simbólico e não se lê, não se entende como ler. Tá bom? Satanás não ficará amarrado literalmente. Muitas das vezes nós pensamos que essas correntes são literais e que Satanás ficará amarrado literalmente, como uma corrente, trancado em um abismo. Por 1000 anos, ele estará confinado na terra desolada e despovoada, limitando pela circunstância que ele mesmo criou. Então, qual será a prisão de Satanás? Para nós entendermos, num estudo bem simples e claro. Onde será a prisão de Satanás? Aqui na terra. Aqui será o abismo. E por que um abismo? Porque a terra ficará totalmente desolada, destruída, removida, né? E isso aqui será a prisão de Satanás, uma prisão circunstancial. E por que Satanás estará preso? Satanás estará preso porque ele não terá ninguém para perseguir. Eu disse aqui logo no começo do estudo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos salvos que serão transformados e levados para o céu. E lá passarão um período de 1000 anos até a descida da Nova Jerusalém. Agora, e o que acontecerá com os ímpios que aqui estiverem na volta do Senhor Jesus? Eles serão destruídos. Eles serão destruídos e seus corpos ficarão sobre a terra e servirão de esterco, alimento pelos abutres. Não é isso? Então vamos aqui prosseguindo. Em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 4, lemos que Satanás e seus anjos estão destinados à punição por corrente de escuridão. Então Satanás será confinado à terra por uma cadeia de circunstância, sem ter ninguém para tentar. Quando nós vamos para o livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, nós lemos a seguinte informação. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então, por 1000 anos, ele verá a devastação, a destruição e o desastre que a sua rebelião criou. Para nós entendermos aqui a questão do abismo, né, que eu tinha dito, a palavra abismo é o termo usado na Septuaginta, né, a tradução grega do Antigo Testamento. A Septuaginta significa isso, a tradução grega do Antigo Testamento, para descrever a terra em criação. Exemplo, quando nós vamos para o livro de Gênesis,
no capítulo 1, nós lemos a seguinte informação. Gênesis capítulo 1, no verso 2. Vamos ler o verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Então aqui nós vemos que no princípio, antes de Deus criar todas as coisas, a terra era um abismo. Né? Havia escuridão e trevas, não é isso? Então, quando Satanás ficar preso aqui durante os 1000 anos nessa prisão circunstancial, a terra estará toda destruída, desolada, sem nenhum ser humano aqui na terra, somente Satanás, né? E ele não terá ninguém para perseguir, porque a terra estará em trevas, escuridão, e Satanás estará preso circunstancialmente. Como já disse, né? A Bíblia descreve a terra desolada, não uma caverna, um abismo, ou em algum lugar do universo, ou algum outro lugar que tem uma porta que se abre com uma chave, vai pegar Satanás, vai amarrar com a corrente, prender ele dentro desse lugar e ficar lá por 1000 anos. Não. O lugar e a prisão circunstancial será aqui na terra, desolada. Tá bom? O pecado, a destruição trazidos por Satanás, juntamente com o caos que precederá a volta de Cristo, tornará a terra uma massa escura e desorganizada, como era a sua condição no início da criação. Né? Então, nesse contexto, na terra destruída, na terra desolada, na terra escura, em trevas, será a prisão de Satanás. Vamos ler o livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 4. Jeremias, capítulo 4, no verso 23 ao 26. Para nós entendermos o contexto, né, do nosso estudo. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Olha só o que Jeremias está dizendo. Para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Verso 25. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então vemos aqui, num contexto, numa terra destruída, né? E não tinha homem nenhum, né, sobre a terra, sobre a face da terra. E é nesse contexto que Satanás estará preso, porque ele não terá ninguém para perseguir. Quando nós vamos para o livro ainda de Jeremias, no capítulo 25, nós lemos a seguinte informação. Capítulo 25 do livro de Jeremias, no verso 33. Lemos. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Olha só, os ímpios, os que não aceitarem, né, a salvação, não aceitarem a graça de Deus, né, estarão mortos, né, serão entregues, né, à morte, e não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E no verso 24, uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Então nós vemos aqui, né, num contexto que nós percebemos que os ímpios,
os que não aceitaram a mensagem de salvação, os que não agarraram e não aceitaram a graça divina, serão entregues à morte, né? E os seus corpos estarão espalhados sobre a terra, seus corpos, eles não serão pranteados, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Será uma cena terrível, não é isso? Será uma cena terrível, porque os corpos dos ímpios estarão espalhados por toda a face da terra. E nesse contexto que Satanás estará preso, ele não terá ninguém para perseguir, não é isso? Quando nós vamos para o livro de Isaías, logo aqui atrás, né, Isaías, no capítulo 24, diz assim, capítulo 24, versículo 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Olha só, isso aqui é uma profecia, né? O Senhor vai devastar e desolar a terra. Vai transtornar a sua superfície e lhe dispensar os moradores. Verso 3. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Então, se ele proferiu esta palavra, isso acontecerá. Verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, esses que violarem, né, os estatutos, quebrarem a aliança eterna, transgredirem as leis, não obedecerem ao Senhor, não aceitarem a graça salvífica de Deus, né, eles serão mortos com a vinda do Senhor Jesus. Agora, como os profetas bíblicos descrevem essa cena? A terra ficará sem forma e ela ficará também vazia, em trevas, não terá nenhuma pessoa viva sobre a terra. Será uma destruição catastrófica, né? Os corpos estarão espalhados por todo mundo, por toda a terra, tá bom? Os profetas enfatizam a destruição que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. E ninguém será deixado vivo na terra no período de 1000 anos. Então, no período de 1000 anos, ninguém aqui na terra estará vivo, com exceção de Satanás. Satanás e seus anjos serão deixados para contemplar os estragos causados por sua rebelião. Então, aqui na terra, vivos estarão somente Satanás e os seus anjos na sua prisão, na prisão circunstancial, tá bom? O universo inteiro reconhecerá novamente que o salário do pecado é a morte. E a palavra diz, né, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos traz morte, nos traz sofrimento, nos traz dor. Não é isso? Deus lida com o problema do pecado de um modo que ele nunca mais se levantará. Nunca mais. Depois da vinda do Senhor Jesus. Depois da igreja levada para o céu. Nunca mais um mal se levantará mais. Nunca mais o pecado se levantará. Não é isso? Isso é comprovado pelas Sagradas Escrituras. E todos os estudos que nós fizermos, toda a palavra, todo o entendimento que nós formos explicar, nós temos que explicar dentro da palavra do Senhor. Quando nós viemos para o livro de Naum, que é o livro aqui dos profetas menores, Naum, no capítulo 1, no verso 9, nós lemos a seguinte informação. Naum, capítulo 1, no verso 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo.
não se levantará por 2 vezes a angústia. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Então, a angústia não se levantará por 2 vezes. O pecado não se levantará mais sobre a terra. Deus faz isso de 3 formas principais. Primeiro, ele revela seu amor ilimitado. E o amor de Deus, ele é ilimitado. Seu desejo e esforços incansáveis para salvar a humanidade. Ou seja, Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos. Pela vontade do Senhor, pela vontade de Deus, é que todos sejam salvos. Mas, infelizmente, nem todos vão escolher ser salvos. Nem todos vão escolher estar ao lado do Senhor. Segundo, revela sua justiça, equidade e retidão. Terceiro, permite que o universo veja os resultados do pecado e da rebelião. A rebelião não se levantará a segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Então, o pecado, quando na vinda do Senhor Jesus, os ímpios sendo destruídos, nunca mais o pecado entrará no universo. O universo será purificado para sempre. Os mortos, em Cristo serão ressuscitados, levados para o céu no início do milênio. Os vivos em Cristo, os salvos, serão transformados, levados para o céu. Os ímpios serão destruídos na vinda do Senhor Jesus. Satanás ficará preso aqui durante 1000 anos. Passados 1000 anos, como diz Apocalipse no finalzinho, ali, Apocalipse 20, no versículo 3, no finalzinho, vai dizer que Satanás será solto por um pouco de tempo. Por que Satanás será solto por um pouco de tempo? Porque, passado o milênio, a Nova Jerusalém desce, com todos os salvos, desce para a terra. Nesse momento, os ímpios de todas as épocas serão ressuscitados, que é a segunda ressurreição. Satanás será solto por quê? Porque ele verá essa multidão de ímpios sendo ressuscitado e ele se unirá para invadir a Terra Santa, e nesse momento descerá fogo do céu e consumirá tanto Satanás quanto os ímpios. É lógico que uns vão ser consumidos mais rápidos, outros menos. A palavra de Deus diz poucos açoites, muitos açoites. Então Satanás ele vai sofrer um pouco mais, mas com o tempo também será tudo aniquilado, será tudo transformado. Não existirá um inferno eterno para sempre queimando, tá bom? Mas a terra será purificada, de todo o mal, de toda a maldade. A morte, a doença, o mal, o pecado será exterminado de uma vez por todas e viveremos eternamente com o Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor e a sua justiça, porque o juízo de Deus também é amor. Então nós não precisamos temer o juízo do Senhor, porque os salvos, os fiéis à palavra do Senhor, os fiéis a Deus, receberão o galardão e a vida eterna. Que a graça e a paz do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.